Fala galera, nós somos os Originais da Comédia e a gente está gravando uma série de conteúdos formativos para o Projeto Epicentro. Hoje a gente vai falar de improvisação teatral, eu vou passar 3 regras essenciais de improviso e vou passar também uma dica bônus. Afinal, Leandro, fala pra gente o que é improvisação. What's your improvisation? O que é improvisação? What's your improvisation? Então, gente, improvisação é uma técnica de teatro que, ao contrário do teatro convencional, não demanda dramaturgia, né? Não entendi. Então, assim, a gente consegue usar a técnica de improvisação para criar uma espécie de teatro instantâneo. Então mas você tem vários níveis de improvisação, né? Então a improvisação, ela pode ser no estilo da comédia dell'arte, onde você tem um personagem prévio e a partir daí as cenas, né, vão ser totalmente improvisadas, ou você pode ter uma premissa, né? Por exemplo... O que é premissa? Premissa é um título. Um local, um objeto. Essas são premissas para improvisação. É um ponto de partida, né? É um ponto de partida. Então percebe que a gente tem vários níveis de improvisação. Eu posso ter mais premissas, mais informações ou menos. E aí eu te pergunto assim, para improvisar é só chegar, improvisar qualquer coisa? Como é que é isso? Assim, como é que funciona? Pois é, essa é uma dúvida muito recorrente, né? Assim, as pessoas acham que improviso é uma coisa muito desleixada, muito solta, né? Eu acho que esse conceito vem muito assim, porque o improviso no teatro convencional, ele vem a partir do erro, né? Então, por exemplo... Como assim? Então, você está fazendo uma peça com dramaturgia ensaiada, e aí quando o ator... Um texto, né? Então, quando o ator erra esse texto, ou erra uma marca, ele tem que improvisar. Então, o improviso está muito associado ao erro, né? Só que, na verdade, a técnica que a gente trabalha é uma técnica para criar teatro instantâneo. Então, o improviso não é o erro. Inclusive porque o improviso, ele é prévio ao teatro de dramaturgia, né? O improviso está desde o início, desde o teatro ritual, lá nos primórdios da civilização. No início, você não tinha texto, né? Então, o que a gente trabalha, e são técnicas que foram muito bem sistematizadas por Keith Johnston, que é um inglês que hoje vive no Canadá, Viola Spolin. Que Viola, eu já li o livro dela. Eu também já li o da Viola Spolin. Dos jogos teatrais, e eu né? sempre pensei, nunca sabia como se lia Viola Spolin. Pode ser Viola Spolin, pode ser Viola Spolin. Muita gente falava viola, eu ficava assim, pô, viola não, a cavaquinho Spolin, né? Eu li o livro da Viola, pô, do Viola, cara. Quem vai ler o livro do Viola? Então, vai rolar Spolin. Sim. Então, é russa? Não, a Viola Spolin é americana. Né? E assim, mais modernamente ela, Keith Johnston, né, Del Close, enfim, esse pessoal sistematizou, né, organizou os jogos de improviso e as técnicas de improvisação. Isso para alguma coisa específica do teatro? Ou já surgiu assim, porque o improviso tem essa ligação com a comédia e tem ele tem uma coisa que vem... Então, o improviso cômico é uma parte do improviso, do teatro de improviso. Então, é sim, mas eu acho que tem uma coisa que eu ainda não entendi, que eu acho que que é tipo assim, vamos lá, a pessoa improvisa numa coisa mais... Um drama? Sim. Dá pra improvisar um drama? Dá pra improvisar um drama, a gente improvisa drama. O improviso, ele pode ser feito em conjunto, solo, dramático, cômico, né? É que o improviso cômico, ele ganhou mais projeção, né? Então, como eu falei, fora do Brasil, você tem esses sistematizadores, você tem programas como Whose Line Is Anyway, né? Deixa eu perguntar, e o Saturday Night Live. Saturday. Então, não é um programa de improviso, é um programa cômico, mas é um programa que, assim como outros programas americanos, ele vai beber muito no improviso para criar aquela dramaturgia. É isso que eu fico pensando. Porque então, são esquetes, né? Então, são esquetes. Provavelmente, que antigamente os esquetes, eles surgiam de exercícios de teatro. Exatamente. Então é muito provável que os exercícios de improviso de teatro tenham dado origem aos esquetes desses programas. Cara, e tem um rolê nos Estados Unidos, assim, no mundo todo, mas muito forte nos Estados Unidos, que é você dramaturgo, roteirista, ficar assistindo improvisadores improvisando durante horas
e pensando dali ideias, roteiros, premissas, sinopses. Para criar ali os sketches pro programa. Para os programas. Mas né? aqui, tem uma parada que eu fico pensando que é Brasil, não, acho que acabou. Não acabou. Produz improviso, então, qualidade. Assim, no Brasil a gente tem grupos com muita projeção no cenário do improviso mundial, inclusive, né? Então a gente tem desde os Doutores da Alegria, que vocês conhecem bem, porque também trabalham com palhaçaria. A gente tem o Jogando no Quintal em São Paulo, que assim é um grupo que é assim essencial, fundamental para a história do improviso no Brasil. E a gente tem a Companhia Barbixas, que tem muita projeção também por conta da internet e do trabalho deles. O grupo do qual eu faço parte, né, antes mesmo do Originais da Comédia, que é o Cachorrada, é um grupo também que já existe. Foi o grupo que ganhou a gente. Foi, verdade. A gente colocou ele daquele grupo, porque ele falou assim, aí existe o elemento... Tiramos ele do grupo. Não, a gente tá... esses grupos existem. Existem. Eles todos existem. Mas vão acabar. Mas assim, esse é um grupo também que tem uma projeção, a gente já fez viagem para vários países para participar de festival de improvisação. Citar um país bom. País bom? País merda não, Estados Unidos é merda. Tu foi já? Já fui para os Estados Unidos, né? Mas a gente já foi para o Chile, já fizemos festival no Chile. Fui uma vez. A Argentina se considera bom ou considera mais ou menos? Cara, eu prefiro os Estados Unidos. Assim, a Argentina eu gostaria de ir, mas não de postar a foto. Entendi. Dizer que tô na Argentina, acho que eu teria um pouco de vergonha. É mesmo? Eu tenho muitas questões com a Argentina. Cara, a Argentina tem um cenário de improvisação muito forte, assim, muito interessante. Racistas. Eles baniram, né? Mas aí é uma outra história que a gente pode contar. Mas volta aqui. Volta aqui, eu quero saber o cenário real agora. Eu queria te perguntar assim, o que é essencial? Então, aí é exatamente o ponto central do nosso bate-papo de hoje, né? Acho que a primeira coisa, né, que todo improvisador precisa saber, que a gente chama de regra de ouro, tá? Regra de ouro. Aceitação. É o sim. O que consiste isso? Um dos improvisadores faz uma oferta para o outro. Essa oferta é o quê? Uma personagem, né? Uma história, um problema, uma situação. E o outro precisa aceitar. É o tal do sim, que a gente fala na improvisação, né? Então, se eu chego para você e falo assim: oi, Marcelo, tudo bem? Eu sou o carteiro, vim entregar essa carta para você. E aí você não precisa falar assim, mas aí se você falar assim, não, você não é o carteiro, você é o leiteiro, pronto, você já criou um bloqueio, né? Então essa história, ela já vai ter uma dificuldade para se desenvolver. Se eu chego para bater que falo... Mas isso é uma coisa que é proibida ou dá para subverter isso? Então, a subversão da aceitação é algo que a gente faz numa fase mais avançada da improvisação. Aprende primeiro. Não é o teu nível. Não, assim, na verdade a aceitação como eu falei, a regra de ouro, a grande premissa, até para improvisadores avançados. Você precisa entender muito a aceitação para depois poder passar a inverter essa regra. A segunda regra fundamental é o amplifique, é o sim e, né? Ou seja, não basta eu aceitar aquilo que veio do outro improvisador, eu preciso aceitar e preciso propor, né? Então, de novo, eu chego para você e falo: oi, Marcelo, tudo bem? Vim trazer uma carta para você. Bom, você está entendendo mais ou menos que eu sou o carteiro e tal. Você, por exemplo, pode receber essa carta e abrir em mímica, né, essa carta e falar: cara, eu não acredito. Quer dizer, então você está pegando essa ideia dessa carta, você está aceitando isso e reagindo a isso. Caramba, é uma conta, é um boleto, né? É uma notícia ruim, e a partir daí eu entendo que você se afetou pela chegada da carta e eu posso interagir com isso ou não, né? Então é amplificação. Entendi. A amplificação, ela se dá não só na aceitação e na proposta, quanto também na ampliação daquilo que foi proposto. Exemplo, eu te entreguei uma carta e aí você fala: mas por que essa carta está lacrada? Ou por que essa carta está aberta? Você vai ampliando isso. Não, calma aí. É muita coisa. É muita coisa, gente. Não, pô, eu não sei essa é a regra 2. Abriu. Peguei. Pois é, você já está ampliando, percebe a proposta? Abri. Te entreguei uma carta. Peguei. Você, como improvisador, você pode ficar só no sim. Uma carta. E botar no bolso. Um cara no início. No início. Aí ele não ajudou. Sabe? Porque aí a história não vai dar pra frente. Garoto, tem que estudar, gente. Agora, se você pegar essa carta e falar: ué, por que essa carta está aberta? Aí já começa a brincadeira. Aí já começa a brincadeira. Eu faço isso, cara. Começa a se desenvolver. Eu já sou esse já. Já bota pra frente. Recebi a carta. Falei:
Não, mas aí tu tá falando. Não. Zero pra ele, professor. Não, mas pode falar, tem que falar. Não, eu sou um improvisador clássico. Abri a carta e falei, ó, Leandro, essa carta é a carta da sua avó. Isso aí, ó. Ele já ampliou, ele já fez uma contraproposta. Já trago Já traz uma informação. Já tem herança. Exato. Velho, tem muita coisa. Já trouxe ancestralidade aí na tua casa. Tem herança, tem briga por casa. Pronto, aí já trouxe todo um problema Aprendi. que o cara que propôs inicialmente nem pensou, né? E aí a gente vai para a regra 3. Regra 3. Faça afirmações e não perguntas. Então, por exemplo, Patrick, o que você está fazendo aqui? Esse tipo de coisa não ajuda a desenvolver a história, porque eu obrigo você a instantaneamente pensar, mas não é por isso, porque improvisadores têm que pensar. Né? É isso que a gente está fazendo aqui, 5, inclusive. Tem que pensar. Mas obriga você a solucionar uma coisa que eu, que sou o iniciante, por exemplo, dessa cena, não estou trazendo, né? Eu não estou trazendo nada fazendo a pergunta, ou trazendo muito pouco, né? Então, assim, investir em afirmações com informação e menos pergunta. E aí, de novo, você pode me perguntar, mas não pode fazer pergunta? Pode. Quanto mais avançado você for, ou quanto mais a história tiver desenvolvida. Tá? Cara, não, calma aí. Mais avançado. Quanto mais pessoa sei... Quanto mais domínio tiver da improvisação. Né? Quanto mais esforçado você for, você vai conseguir desenvolver uma capacidade técnica de improviso e de jogar ali... De pegar a técnica e subverter ela. Mas enquanto você não conseguir fazer isso, você tem que seguir a técnica. Né? E agora, gente, a dica bônus para qualquer improvisador, e ela é polêmica. A dica bônus é... Ela é bem polêmica. É para desistir ou é para fazer... Ela é polêmica, ela é complicada, ela causa confusão, né? Que é, não se importe em ser engraçado. Nossa, agora pegou, hein? Isso aí... Caramba, isso aí é a premissa de tudo, né? Porque tem as pessoas que sobem no palco já falam assim, eu vou fazer uma gracinha. E aí a galera fala assim, aí começa a galera que confunde improviso com stand-up, né? Improviso é stand-up. Pega violão. O pessoal que gosta de fazer comédia com violão, eu acho muito ruim, cara. Você acha ruim? Eu acho legal. Tem gente que faz bem, cara. Eu não tenho preconceito com essa coisa. Cara, quem faz bem? Cara, aqueles irmãos, como que é? Brothers, Irmão Castro. Irmãos Castro. Eles fazem bem, muito bem, cara. Não, tem muita gente que faz bem. Não, mas então, eu falo mais essa coisa de não se importar em ser engraçado, porque como improviso cômico, ele ganhou mais projeção no mundo mesmo, né? As pessoas associam o improviso à comédia. E quando, vocês também são humoristas, vocês sabem, quando alguém tenta ser engraçado, começamos a ter um problema. Eu criei uma teoria aqui, eu posso dividir com vocês, cara? Pode. Eu acho que o improviso sem graça é como se fosse o stand-up sem piada. Vira palestra. Então... Caraca, eu sou muito inteligente! Não, mas aí, cara, a gente tem um problema aí. Lembra que a gente não tem dramaturgia, a gente não tem texto. Sim. Né? Então a gente precisa desenvolver uma história, a história precisa andar pra frente. A história precisa começar no ponto A e terminar no ponto B. Se a história fica patinando, ela não sai do lugar, a gente não tem uma história. E isso é um problema muito maior. Né? A graça, ela virá naturalmente de situações que vão surgindo durante a improvisação. A gente não pode forçosamente tentar ser engraçado, porque isso implica a dar tilt na história. O que é tilt? Entendi. Oi, eu sou um carteiro. Ah, não, você é um leiteiro. Quer dizer, pode ser engraçadinho ali na hora, mas bloqueia. Então, mas aí eu acho que são dois objetivos, eu acho, tô pensando aqui com vocês, que podem ser dois objetivos diferentes. Da comédia, quando o cara quer fazer a comédia mesmo, o improviso, como se a comédia tivesse um objetivo, que é o riso, ela usa as ferramentas que ela tem para poder chegar no objetivo, que é o riso, e de alguma forma esse improviso, ele tá em prol da história, né? Sim. Então, de fato, eu acho que não é uma coisa que é tão conhecida assim, esse improviso sem ser o cômico. Onde ele é feito, onde rola esse improviso? Então, assim, existem grupos que são dedicados somente a improviso, abre aspas, dramático. Assim, eu não acredito, a vida, nenhuma peça de Shakespeare dramática é totalmente dramática. Sempre tem momentos de humor. Mas existem grupos que são especializados e se aprofundam em improvisos não cômicos, improvisos dramáticos, até trágicos e por aí vai, né? Então, a grande coisa é a seguinte, a gente precisa no improviso, quem quer improvisar,
precisa valorizar a história. A história vai ser a plataforma onde o humor vai surgir, e não o contrário. Entendi. Eu quero ser muito engraçado e se der tempo e se tiver oportunidade, eu crio uma história. Essa inversão não é possível. Essas foram as dicas essenciais, as regras essenciais do improviso. Em relação ao improviso, algumas características são fundamentais do ator improvisador, tá? Uma delas é ter uma grande capacidade de associação de palavras, associação de ideias e de memória, que a gente chama de arquivamento, né? Então a gente tem alguns exercícios, algumas técnicas para isso, né? Um exercício básico de improviso, né, que a gente faz no teatro é se colocar em roda, né? Os atores se colocam em roda e um fala uma palavra e o outro, o segundo, tem que associar essa palavra com a palavra que acabou de ouvir. Tá? Aí o terceiro vai associar, não com tudo, mas com a segunda palavra, com a palavra que veio imediatamente antes dele. O quarto com o terceiro, o quinto com o quarto, e por aí vai em roda. E a gente pode ter esse exercício dessa forma, associando... A gente já fez esse exercício. Já fizemos algumas vezes. A gente pode fazer ele simplesmente associando, como a gente pode usar o exercício rocambole, que é chegar até um certo ponto de palavras e voltar lembrando das palavras. O Leandro explica muito bem, cara. Explico bem? Que maravilha. Então, a gente pode voltar repetindo essas palavras que a gente falou para ver se a nossa memória tá em dia. Né? Toalha. Chuveiro. Leroy Merlin. Loja. Vendedor. Desesperado. Grito. Guanabara. Leite moça. Moça. Namoradeira. Casa de subúrbio. Favela. Eu disse favela porque você disse casa de subúrbio. Eu disse subúrbio porque ele disse namoradeira. Eu disse namoradeira porque ele disse moça. Eu disse moça porque você falou... Leite moça. Leite moça. Eu disse leite moça porque você falou Guanabara. Eu falei Guanabara porque você falou gritaria. Eu disse grito porque você falou desespero. Eu falei desespero porque você falou vendedor. E eu falei vendedor porque você falou loja. Eu disse loja porque você falou... Leroy Merlin. E eu falei Leroy Merlin porque você falou chuveiro. Eu falei chuveiro porque você falou toalha. E eu disse toalha porque eu quis. Este foi o vídeo sobre improvisação teatral, tá? A gente trouxe alguns conceitos aqui que a gente acha que são muito interessantes. Eu adorei essa aula, assim, cara. Você é uma pessoa que realmente dá vontade de ficar te ouvindo, sabe? Então me beija, Marcelo. Eu quero agradecer aqui a toda a produção, obrigado. É isso aí, até a próxima. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado, tamo junto.